E agora vamos para a parte difícil, né? Que é falar sobre a doença em si, assim. Sim, O que que é o tal do câncer de pele? Como ele surge? Enfim, dá um panorama geral, assim, para depois a gente indo para os detalhes, né? perfeito. Bom, o câncer de pele, ao contrário do que muitas pessoas, né, têm no imaginário mais popular, assim, o câncer de pele é o câncer mais comum do ser humano, no Ah, mundo é? inteiro. A gente tem no Brasil 30% de todos os tumores malignos são tumores de pele, né? Então, basicamente, um terço dos tumores são cutâneos, né? E quando a gente pensa em câncer, eu sempre falo, as pessoas pensam diretamente câncer de mama, câncer de próstata, que tem um apelo, né, muito maior de mídia, enfim, claro, são doenças eventualmente mais graves. Mas o câncer de pele não é uma doença menor, né? Dentro do espectro dos tumores cutâneos, a gente tem aí desde o carcinoma basocelular mais tranquilo até o melanoma, que é uma doença altamente letal. Então, quando a gente fala genericamente sobre câncer de pele, a tendência é a gente ficar um pouco negligente. Ah, é uma doença que se vê fala pouco, que praticamente não mata as pessoas. Mas depende muito do tipo, né? Então, quando a gente tem tipos mais agressivos, a mortalidade é alta. Quando a gente tem tipos menos agressivos, né? Aí a mortalidade é praticamente inexistente. Mas, além da mortalidade, a gente tem que pensar em outras situações, né? E uma delas é a morbidade. 80%, 80 a 85% dos tumores de pele eles são na região da cabeça e pescoço, né? Muito em função do principal fator de risco que eles têm, que é o sol, né? Basicamente, a gente tem aí a exposição solar desprotegida ao longo da vida como o principal gerador do câncer de pele, né? Principalmente dos tipos não melanoma, mas o melanoma também. E, e o fato da maior parte desses tumores serem na região da cabeça e do pescoço, no rosto, no couro cabeludo, nas orelhas, enfim, nariz, pálpebra, isso dá um panorama para o câncer de pele muito desafiador, né? Porque apesar dele não matar em muitas situações, a morbidade é muito grande. Ou seja, se eu tiver que fazer um tratamento cirúrgico, que é o carro-chefe, né, em termos de tratamento do câncer de pele no rosto, uh, o potencial de mutilação, por exemplo, é muito grande, né? Então, se eu tiver que operar um nariz, se eu tiver que operar um lábio, se eu tiver que operar uma pálpebra, além de serem estruturas funcionais, né, móveis e funcionais, então o nariz tem que respirar, a pálpebra tem que piscar, o lábio tem que ter a mobilidade para a gente falar, comer. Então, são estruturas que são bastante desafiadoras e a morbidade, então, é muito grande, né? Além do defeito estético, muitas vezes, que é o que as pessoas, num primeiro momento, têm de preocupação, a questão funcional, ela perpassa, né, de forma muito importante. Então, a gente tem que pensar em três coisas quando aborda o câncer de pele, né? Que a primeira coisa, curar o câncer. Esse é o objetivo principal. A segunda coisa é deixar o paciente funcional, ou seja, se o nariz é para respirar, tem que continuar respirando após a cirurgia. Se a pálpebra é para piscar, ela tem que continuar piscando depois da cirurgia. E a terceira questão, e não menos importante, é a questão estética, né? Então, a estética também deve ser levada em consideração na hora do tratamento. Então, por isso que eu falo que a morbidade da doença ela é muito grande, né? Porque ela acomete principalmente uma região muito delicada, que é o nosso cartão de visita, né? É verdade. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado nessa parte aí. E o câncer, assim, na verdade, acho que a gente podia falar primeiro sobre os tipos e o que Uhum, que acontece em cada um desses tipos. perfeito. Basicamente, assim, a gente divide, a grosso modo, os tumores de pele em dois grupos, que são o grupo melanoma e o grupo não melanoma, né? Existem outros tipos de tumores de pele fora dessas classificações, né? Aí entre os sarcomas, os linfomas e as manifestações secundárias de outras doenças Uhum. neoplásicas também, né? Mas o tipo mais comum, né, é o basocelular, seguido pelo escamo celular e aí depois o melanoma. São os três principais tumores, né? Os outros são subtipos mais raros, que a gente vê menos no dia a dia. Então, dos tumores não melanoma, o mais prevalente e mais incidente é o câncer basocelular, tá? O basocelular, ele basicamente não tem um poder, né, de disseminação metastática, ou seja, mandar raízes para outros lugares e aí Esse não faz isso. ele pode fazer, mas a Uhum. chance disso acontecer é muito pequena. A gente trabalha aí numa ordem de menos de 1% dos tumores podendo mandar metástases, né? Contudo,
Dentro do espectro dos tumores basocelulares, a gente tem desde tumores muito iniciais e superficiais, como o próprio nome já diz, o basocelular superficial, confinado à pele, nas estruturas, nas camadas mais superficiais, sem um poder de penetração muito grande. Quando a gente vai aumentando, né, o espectro de infiltração desses tumores e vai chegando para os tumores mais agressivos, subtipo infiltrativo, subtipo esclerodermiforme, a gente tem tumores extremamente desafiadores para o tratamento cirúrgico, né? Porque são tumores que a gente consegue ver uma parte deles a olho nu, mas a gente nunca sabe o que tem por baixo, né? Eu sempre comparo os tumores de pele como se fossem um iceberg. A gente vê a pontinha deles, mas não consegue enxergar a totalidade do que tem embaixo. E aí depois a gente vai conversar sobre o tratamento cirúrgico e isso tem impacto direto na questão da cirurgia, né? Já caminhando em relação à questão de gravidade, né, a gente tem os carcinomas espinocelulares ou escamocelulares, que é um tipo de tumor um pouco diferente do basocelular, e aí é um tumor já mais agressivo, né? Ele já tem uma capacidade de disseminação para outras estruturas vizinhas ou a distância maior, mas ainda não tão grande quanto o melanoma, né? Principalmente doença linfonodal, ou seja, quando o tumor está na pele do rosto, por exemplo, e manda uma raiz para o pescoço. A famosa íngua, que as pessoas chamam, né? Quando cresce uma íngua no pescoço. Que eventualmente pode ser uma metástase. Então, o espinocelular, ele prescinde de um tratamento já mais agressivo, né? Tem que ser tratado de forma um pouco mais agressiva e tem que ser visto também de uma forma um pouquinho melhor do que em relação ao carcinoma basocelular, né? Então, quando a gente pega um tumor já mais avançado, a gente já tem que fazer exames mais aprofundados, avaliar o paciente de uma maneira um pouco diferente. À medida que a gente vai caminhando ainda em relação para o melanoma, em direção ao melanoma, aí a gente tem uma doença muito grave, né? Então, claro, tudo depende do momento que a gente faz esse diagnóstico. Então, se o diagnóstico for precoce, as chances de cura são muito altas. Se esse diagnóstico é mais tardio, as chances de cura já diminuem bastante. O melanoma, por característica, mesmo em fases mais iniciais, ele tem a capacidade de mandar raízes e aí a distância, né? Ou seja, eu tenho uma lesão no rosto, ele pode mandar uma raiz para o pescoço, mas também pode mandar raiz para o pulmão, para o cérebro, para o rim, para o fígado, para qualquer lugar. Então, não tem uma previsibilidade, né, da disseminação metastática do melanoma. E isso é uma coisa que é um desafio também, né, para a gente definir a questão de tratamento. E, obviamente, quando a gente vai aumentando, né, a gravidade dessa doença, a cirurgia sozinha já não consegue mais dar conta, né? Mas então, ela precisa ser feita também. precisa ser feito. Dentro de um cenário curativo, a cirurgia é o principal tratamento para o câncer de pele, para todos os tipos, seja um basocelular, seja um melanoma, seja um sarcoma, né? Por exemplo, um dermatofibrosarcoma protuberans, que é uma doença também que tem algumas particularidades. E aí, claro, tem doenças que não têm um foco de tratamento cirúrgico. Quando a gente pega um linfoma, ou um linfoma não, um linfoma cutâneo, né? É uma doença de tratamento sistêmico. A gente não vai operar o linfoma, a gente vai lá, faz uma biópsia, dá o diagnóstico e aí entrega isso na mão do oncologista, do hematologista, porque o tratamento então é sistêmico, é com quimioterapia, que pode ser associada ou não em alguns outros casos de cânceres melanoma e não melanoma, né? Mas o melanoma eventualmente também vai precisar de um tratamento aí em conjunto, né? Eventualmente radioterapia, eventualmente imunoterapia hoje em dia, diferente dos outros tumores que geralmente a cirurgia dá conta, né? De trabalhar e tratar, né, elas com foco curativo. Nossa, o melanoma é terrível. Melanoma, sim. Até a gente perdeu meu sogro recentemente de melanoma. Sim. E foi muito rápido, assim, o diagnóstico foi em janeiro e em 3 meses depois ele já faleceu, né? Foi O muito rápido. grande problema do melanoma é que a manifestação inicial ela é muito negligenciada, né? Ou seja, é uma pintinha e aquela pintinha não dá sintoma nenhum. Aliás, isso é uma característica de todos os tumores cutâneos, né? Eu ia te perguntar isso, se eles dão sintoma. Na fase inicial, não, né? Na fase inicial, não. Então, normalmente, as manifestações iniciais, que é uma lesão ou uma mancha, né? Não tem sintoma algum, né? E no caso do melanoma especificamente, a gente falando, é uma pintinha que pode, na maioria das vezes, uma manchinha preta, né? Que tá ali, não faz absolutamente nada, né? Então, o que a gente tem que prestar atenção, né? Para quem tem muitas pintas, para quem tem a pele mais branquinha, é o que a gente chama de sinal do patinho feio, né? Ou seja,
tem uma delas que é diferente, né? Ou seja, são todas muito parecidas, mas uma está diferente. Uma está se diferenciando das demais. Está crescendo, está mudando a cor, está mudando de aspecto, né? As outras são todas regulares, bonitinhas, redondas. Aquela ali não, ela parece uma nuvem, tem uma área com uma cor diferente. Então isso deve chamar atenção, né? Então a gente chama isso do ABCD do melanoma. Então quando a gente tem uma lesão que tem uma assimetria, eu não consigo dividir essa lesão em duas metades iguais. As bordas são irregulares, ou seja, não é um círculo, né? Uma lesão bem delimitada. Tem múltiplas cores, né? Tons de marrom, tons de azul, de preto, diâmetro maior do que 6 milímetros, né? Um fator, e é propriamente a evolução, ou seja, hoje está assim, depois de um tempo está diferente, né? E esse tempo, infelizmente, pode ser longo. Por isso que a gente tem que estar atento, na verdade, para ver essas coisas. E, eventualmente, isso pode acontecer em áreas que não têm uma exposição direta ao sol, né? E aí é um grande detalhe. Então, o melanoma pode acontecer em qualquer lugar, né? Pode acontecer na região da unha, na palma da mão, Na unha? na sola do pé, nas mucosas, né? Então, a gente tem uma entidade muito rara, que é o melanoma de mucosa, que ele pode acontecer, por exemplo, na bochecha, né? A gente olha, tem uma mancha preta lá. Então, é uma doença extremamente silenciosa, né? Uma parte considerável dos pacientes que chegam em doença avançada para a gente, eles já chegam com a manifestação metastática, né? Então, vem na consulta porque está com uma bola no pescoço. E a gente começa a examinar e ver a história desse paciente, quando vê, acha uma pinta em algum lugar diferente. Então, em resumo, os tumores de pele, todos eles, né, em fase inicial, são completamente assintomáticos, né? Por isso que o autoexame da pele em casa é muito importante, né? Para aquela pessoa que tem fatores de risco maiores, né? Ou seja, pele clara, olhos claros, cabelos claros, história de exposição solar, parar 5 minutinhos na frente do espelho, sem roupa, e se autoexaminar é muito importante, né? Então, qualquer lesão que chame atenção tem que ser avaliada, né? E até na cabeça, né? Se tocar, sentir, assim, que... Exatamente. A do meu sogro, por exemplo, era aqui atrás. Sim. Ele não viu, né? Muitos pacientes vêm para mim com essa queixa, né? Eu tenho uma coisa na cabeça, não sei o que que é, mas eu passo a mão e eu sinto. Quando a gente vai examinar, vai fazer o exame de dermatoscopia, aí tu consegue ver que é uma lesão, às vezes, com aspecto de malignidade. Aí, claro, tem que fazer biópsia ou partir para o tratamento, né? Dependendo da situação. Então, esse exame, né, de se olhar, se tocar é muito importante, né? Pedir ajuda para um familiar, por exemplo, não consigo olhar minhas costas, né? Tá mais difícil. Então, pede para alguém dar uma ajuda. Vai na frente do espelho, dá uma olhada. Então, via de regra, o que tem que chamar atenção, né? Que são os sinais mais precoces. Qualquer lesão que surja e não melhore dentro aí de 3 semanas tem que ser vista, né? Qualquer lesão que está em crescimento tem que ser vista. Qualquer lesão que sangra, não cicatriza, que tem casquinha, tem que ser avaliada. Qualquer mancha que não estava ali, né, que está modificando, ou é o patinho feio, que ela é diferente das demais, tem que ser vista. Esses são os sinais que podem salvar a vida, né? Porque o diagnóstico precoce no câncer de pele é fundamental. É ele que vai definir, na verdade, o futuro do paciente, né? Seja em relação a uma cirurgia eventualmente mais mutiladora, ou até mesmo, né, de um tratamento mais complexo, né? Então, quando a gente consegue pegar, como eu já falei, o melanoma no começo, é fácil o tratamento, é uma cirurgia, pronto, né? E o que seria considerado no começo, assim? Até quanto tempo? Essa questão temporal, ela não tem como ser prevista ou dita, né? Para o melanoma em específico, que a gente considera como um melanoma inicial, é baseado à espessura dele. Então, quando a gente tira essa lesão, manda para análise, a gente faz um cálculo, né, da espessura, que a gente chama de Breslow. Esse Breslow, quanto menor ele for, a gente está falando da ordem de milímetros, né? Então, se ele tiver 0,1, 0,2 milímetros, ou in situ, que a gente chama, quando ele ainda está só na primeira camada de pele, então ali a gente tem as maiores taxas de cura, né? Uma cirurgia simples resolve o problema. Quando esse Breslow, essa profundidade vai aumentando, aí a gente vai aumentando o risco de metástases, né, linfonodais, as ínguas, né, ou metástases à distância. E isso vai aumentando, né, o porte dos procedimentos que a gente tem que oferecer para esse paciente. Em relação aos tumores não melanoma, basicamente a gravidade da lesão, né, salvo algumas exceções, está relacionada ao tamanho, né? Então,
Os tumores de alto risco, que a gente chama, tanto para o baso celular quanto para o espino celular, são tumores acima de 2,5 cm. Abaixo disso, em tese, são tumores de risco menor. Claro, salvaguarda o perfil histológico, a localização, mas lesões até 2,5 cm, né, em localizações não específicas, como na face, por exemplo, palma da mão, dorso, no pé, genitais, são lesões a princípio de baixo risco, né? A não ser que a gente tenha histologias mais agressivas, como um baso celular esclerodermiforme, por exemplo. Paciente imunossuprimido também sempre tem risco maior, né? Então, a gente tem que... Mas nesses tumores não melanoma, a gente vê mais em relação ao tamanho mesmo, né? E essas outras características que aí perpassam pela avaliação médica. Mas a dica é, quanto menor, mais inicial, né? Menor for a lesão, mais fácil é o tratamento, né?